que mordeu o cão. Título deste episódio: então, se não lhe entregaram essas maçãs, como é que as esmagou enquanto ostentava esse falso bronze? Shit. Sim. Shit. Folha? Claro que sim. Folha de papel, em inglês. Sim. Bom, saudemos Nassim Uddin, do Paquistão. Homem que entrou para o livro Guinness dos recordes com este recorde. Este homem é o maior do mundo a esmagar maçãs com a mão. O que, convenhamos, não parece muito espetacular depois de termos visto o Toy a destruir uma melancia a murro no Taskmaster, mas pronto. É um facto que uma maçã, sobretudo se não estiver demasiado madura e farinhenta, é uma fruta rija, não é? É uma fruta rija, é uma fruta rija. E há aqui vários pormenores dignos de nota nesta história. Para começar, Nassim já não é propriamente um jovem na flor da idade e da força, ele tem 70 anos. Uau! E depois eu sei o que é que estão a pensar. Estão a pensar que, tal como Toy com melancia, Nassim destrói maçãs a murro, ou seja, mete a maçã Sim. numa mesa e Fecha o punho. pum! Queimou aberta. Mas não! E aqui é que está a espetacularidade. Ele entrou para o Guinness por esmagar maçãs apertando-as na mão. Não pode. Ele aperta-as na mão e esmaga-as, como quem machuca papel. Não pode. Epá, é preciso ter força nas mãos. Faz pré. Faz pré. Usando a força dos seus dedos cerrados, ele desfez 21 maçãs num minuto. É portanto assim que está o recorde para Mas estes atenção, dias. Ele apertou 21 maçãs. Tipo maçã é que é, por exemplo, é importante isso, percebe? Uma reineta, uma reineta esfarela melhor. Uma Granny Smith não tanto. Não Olha, sabes sei, qual é que é o tipo de maçã? Temos que analisar o vídeo. Eu com, gosto com das algum fugis. cuidado. Temos que analisar. Mas pronto, 21 maçãs dentro da mão em um minuto, desfazendo-as. Portanto, pega numa chinhoque, pega noutra chinhoque. Sim. Não é bem chinhoque. Epá, 21 num minuto, quer dizer que mesmo assim ele ainda É pá, dedica algum 3 tempo. a 6, portanto, dá quase uma média de cada maçã a 3 segundos. É isso. 1, 2, 3, trás! Incrível. É o Eu vou anti-stress procurar o dele. vídeo, vou pôr o vídeo. Eu preciso ver daqui a isso. pouco. A minha vida agora precisa disso. Mas repara, um dia que este homem veja alguém distraído a atravessar uma estrada sem perceber que vem aí um carro, se ele puxa essa pessoa para a salvar de ser atropelada, arranca-lhe o braço. Sim. A pessoa diz: epá, mais valia ter levado com o carro em cima. Sinceramente, senhor Nassim. Ele explica esta força insana com que esmaga maçãs, agora na reforma, por ter trabalhado a vida toda como soldador, ali a lidar com o ferro. Ganda senhor. Ganda senhor. Mas canaliza a força dele para Parabéns. algo inocente que não faz É mal a isso. ninguém, não é? Olha, eu é só isso. espero que tenham depois aproveitado o piré. Para os bebés. Exato. Sim. Que Também não, estava não a se tenha pensar estragado, não se Ou tenha então para estragado nada. acompanhar um bom lombo. Um bom lombo. Um bom lombo. Bom, e agora, o homem que descobriu uma fraude envolvendo pizzas. Connor Colland é dono de uma pizzaria em North Yorkshire e foi contactado por uma empresa de entregas, a Deliveroo, que eu usei quando fui a Londres recentemente. É uma espécie de Uber Eats ou Globo. Sim. Mas não temos cá Deliveroo. O homem foi contactado pela Deliveroo a propósito de um pedido que supostamente não tinha chegado ao cliente que o tinha encomendado. O cliente queixava-se que não tinha recebido uma pizza de queijo de cabra familiar e uns acompanhamentos, tudo custando 23 libras. Como é normal nestas coisas, o cliente insatisfeito recebeu o dinheiro de volta, mas Connor, o dono da pizzaria, ficou com a pulga atrás da orelha. E em conversa com o staff da loja, ficou claro para todos que todos tinham a sensação de que aquela pizza tinha de facto sido entregue. E o Connor começou a achar: se calhar fomos roubados. E decidiu provar a inocência da sua pizzaria e do entregador que supostamente não a tinha levado ao cliente. E então foi de propósito à morada do cliente, foi remexer no lixo do cliente em busca de vestígios e de embalagens da sua loja. E assim foi. Ele encontrou no caixote do lixo à porta da casa do cliente todas as embalagens da pizza e dos acompanhamentos que supostamente nunca tinham sido ali entregues. Ainda pá. Sem medo de se sujar. E ao invés disso, decide limpar a sua honra. Bravo, muito bem. Ele pegou no lixo, pegou nas caixas de pizza e dos acompanhamentos, bateu à porta. Quem atendeu não foi o dono da casa que tinha feito o pedido, mas sim um roommate que lá vivia e que disse aterrorizado que o amigo não estava naquele momento. Eu suponho que ele estivesse aterrorizado porque Connor, o dono da pizzaria, não só é um tipo grande, como estava furioso e estava todo sujo a segurar embalagens cheias de molho. Devia ser uma imagem de terror. Sim. Pensou, vai dar cabo de mim. E foi aqui que o Chama Connor... já o teu amigo. Foi aqui que o Connor, o dono da pizzaria, teve uma das saídas mais épicas que eu já vi uma pessoa irada ter. Eu nunca tinha visto ninguém exigir um pedido de desculpas como o Connor exigiu. Ele disse, e passo a citar: eu quero que o dono da casa me escreva um pedido de desculpas que não poderá ter menos
que 750 palavras. Ótimo. Ótimo. Isto é absolutamente específico. isto é soberbo. Como é que alguém tem o discernimento, na fúria de ter sido enganado, de chegar a este número? Um pedido de desculpas que nunca poderá ter menos que 750 palavras. Ainda é muita palavra para um pedido de desculpas, não é? E Connor foi tão convincente e tão aterrorizador que, de facto, passadas umas horas, o pedido de desculpas estava a chegar. E, de facto, não tinha menos de 750 palavras. Eu gosto de pensar. Foi por escrito, à mão, foi por escrito. ou foi no computador? Nós foi por mensagem. Foi por mensagem. Tá bem. É que o computador tem o word count. Pois. Se for assim por escrito, tens de contar. Tens de 1, contar, 2, claro. 3, 4, 5. Mas eu gosto de pensar no aldrabão e no roommate a contarem as palavras desesperados para perceber se tinham chegado já lá. O pedido de desculpas dizia que ele tinha cometido o crime devido a ser jovem e ingênuo e de ter cedido à pressão dos seus pares. A chamada peer pressure. Aparentemente foi numa daquelas coisas de eu aposto que não consegues fazer isto. E ele fez. Fez. O texto do pedido de desculpas é hilariante. Alguma vez na história da humanidade alguma coisa começou com ei, após não consegues fazer isto, resultou bem? Epá, não. Não! Parem com isso! Parem com isso! Se calhar alguém disse isto ao Putin, se calhar. Meu Deus. Bom, o texto do pedido de desculpas é hilariante porque de facto é muito palavroso. É um texto demasiado palavroso. E isso tem muita graça. Ele diz, por exemplo, compreendo que as minhas ações estavam erradas e que poderão um dia eventualmente levar-me a complicações sérias se eu continuar a levá-las a cabo. Hoje aprendi uma grande lição sobre não seguir os atos dos meus pares. Sinto que estou simplesmente a prejudicar a cultura local e a população local ao continuar a agir desta maneira nefasta. Por favor, aceite as minhas sinceras desculpas sobre tudo isto que se passou. Estou arrependido de todo o coração e não mais voltarei a levar a cabo nada como isto. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, ofereço uma compensação monetária pelas minhas ações, louvo a sua dedicação e a sua ética ao nível do negócio. Isto é só uma parte. Isto é só uma parte da mensagem. Eu nem queria o dinheiro de volta. Só o facto de ter obrigado um tipo a contar as palavras do texto e a ter de acrescentar mais até por fazer 750. Lindo. Agora, eu punha isso na parede. o que é certo, sim, eu acho que é emoldurado. Sim, emoldurado. O que é certo é que o Connor disse nas redes sociais que isto é uma tendência por estes dias. Malta que, para reaver o dinheiro que pagou por uma refeição, apresenta queixa a dizer que a encomenda não chegou. Não façam isto, petizada. É feio. E o Connor lamenta ainda que a empresa de entregas, a Deliveroo neste caso, fique cegamente do lado do cliente sem questionar o que se passa. Sabes que não é só nesse campo do takeaway. Muita gente que vai, por exemplo, a Airbnbs e a residências e no fundo consegue alugar espaços para quartos ou coisa assim do género. Assim que chega lá, procura falhas. Mesmo que não haja, começa ali a arranjar coisas para depois não pagar. E às vezes até dizem assim: olha, que se não me oferecer, faço uma crítica má no Booking. Pois é. É muito tramado. É uma situação muito delicada. No inferno. Bom, ontem fizemos um especial falso bronzeado. Escandalosamente eu não contei aquela que eu diria que é capaz de ser uma das mais épicas de todas as histórias de falso bronzeado. Aconteceu a uma TikToker, penso que inglês ou americano, olha, agora estou na dúvida, chamada Jodie Morris. Eis uma senhora que não foi a um salão de beleza fazer o seu bronze. Ela decidiu iria fazê-lo ela própria em casa. Erro. Logo, tendo em conta os saris que ficámos a conhecer ontem, alguns deles em salões, é um risco do cacete. O que é que se passou? Passou-se que a Jodie eu nem consigo espalhar creme protetor a mim próprio. Ela aplicou uma de mão, digamos assim, de falso bronze, mas mesmo muito escuro. E diz ela que ela diz que se emocionou depois de aplicar. O quê? Emocionou-se depois de aplicar essa primeira camada. Emocionou-se tanto que chorou e as lágrimas lixaram o falso bronze. O quê? Atenção, eu nunca apliquei falso bronze, não consigo, portanto, avaliar a emoção da experiência. Vera, tu já fizeste, e não sei se choraste. não lavou as mãos. Tu não choraste? Não. Pronto. Nunca aconteceu. Eu diria que esta jovem é muito sensível, não é? Eu consigo imaginar muitos momentos que fazem as lágrimas brotar, mas fazer falso bronze não sei se seria um deles. A não ser que, e eu desconfio que pode ter sido isto que aconteceu, ela fez uma camada, percebeu-se, se calhar devia ter ido a um sítio onde profissionais fazem isto, e começou a chorar com o aspecto daquilo. Ora bem, as lágrimas deram cabo da primeira camada e o que se passou foi que ela continuou a aplicar camadas atrás de camadas até as lágrimas pararem de cair. Ficou péssimo. No dia seguinte, Jodie Morris acordou, viu-se ao espelho e a pele dela estava num tom que eu definiria como castanho esverdeado, ok? Aquilo é quase um verde tropa. Estava podre. É um verde tropa, estava podre, era quase. Mas estava muito escuro. Tens foto? Muito escuro. Sim. E parece que demorou muito a sair. Os seguidores dela foram acompanhando o drama e quando dias depois ela mostrou uma imagem sua já com a pele no seu tom habitual, as pessoas manifestaram alegria e alívio como se fosse com ela. E ela aí não chorou também? Muito bizarro, possivelmente de emoção. Bom, queria só terminar com problemas provocados por nomes de empresas
que abrem endereços de internet sem perceber que, por vezes, palavras todas juntas dão sarilho. É o caso de uma pizzaria do país de Gales, Welsh Italian Pizza. Eles abriram o endereço welshitalianpizza.co.uk e só depois de os estamparem em letras grandes na loja perceberam que aquelas palavras todas juntas têm ali uma zona onde parece estar escrito Welsh Shit Alien Pizza. Para as pessoas que sabem inglês, acho que toda a gente sabe o que é shit, não é? Folha de papel. Isto, claro. Isto depois chega uns anos depois de uma hashtag que fez furor na internet e que envolveu a famosa vencedora do Got Talent, Susan Boyle. Lembram-se? Claro. Peço desculpa. Em 2012, a Susan Boyle lançou um álbum e criou a hashtag Susan Album Party. Problema, aquilo tudo junto acaba por se conseguir ler de mais que uma maneira. E uma das maneiras que salta mais à vista, porque a humanidade é perversa, é a Sus Anal Bum Party. Sendo que anal e bum são palavras que vão dar ao mesmo sítio. E não é um sítio bonito. Festa, rabo. Comercial.